Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Na verdade, nós estamos, estudando, nós dividimos. Na semana passada, fizemos a divisão do livro do Isaías em 3 partes, né? Então, só para dar uma recapitulada rapidinho, tá? Para vocês estarem aí lembrando, nós estamos dividindo o livro de Isaías, né, em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, né, nós dividimos e o tema que aparece ali é rebelião. Então, Isaías vai falar da rebelião do povo de Israel, ali no ano 700 aproximadamente, antes de Cristo. É importante nós sabermos a data, porque o livro ele é tom profético, mas é dentro da história, de uma cronologia, né? Então todas essas informações vão contribuindo para a gente entender um todo, tá? Então Isaías, que profetiza ali em Judá, ele vai falar dos capítulos 1 ao 39 sobre a rebelião do povo de Deus, né? Nós discutimos isso na aula passada. A segunda divisão é do capítulo 40 até o capítulo 55, é o que nós vamos falar hoje, né, que vai falar sobre a redenção. Então a gente vai falar sobre esse bloco aí de capítulos. E a terceira divisão vai do capítulo 56 até o 66, que é o final do livro, que vai falar sobre a restauração. Então, 3 divisões, né? Rebelião, redenção e restauração. Então, nós falamos sobre a rebelião, como aquele povo, o povo de Deus, né, estava vivendo no paganismo, na desobediência, e mesmo assim achando que por terem as promessas lá de Abraão, de Isaac e de Jacó, por terem o templo, né, por terem, enfim, as promessas de Deus, eles achavam que mesmo, né, vivendo de uma maneira desobediente, ainda assim poderiam lá adorar a Deus, louvar a Deus, oferecer o sacrifício, como se nada tivesse acontecendo, né? Então eles iam assim, vivendo uma vida no pecado, né, confiando nas promessas do passado. E aí o Isaías adverte, falou, não, né? Deus não está recebendo nenhuma dessas adorações, esses louvores que vocês chamam que são louvores. Vocês vivem uma vida injusta, uma vida onde oprime as pessoas, né? Pratica suborno, os príncipes, os juízes, enfim, uma vida corrompida. Os caras viviam e achavam que podia assim ainda ter uma vida de comunhão com Deus, né? Então essa é a primeira parte, é a rebelião. Aliás, nós vamos continuar porque nós não acabamos, né? Então eu vou acabar aqui alguns tópicos que eu dividi. Nós falamos na verdade até o capítulo 10, então vou fazer até uma correção, tá? Eu ainda vou falar desse primeiro bloco da rebelião. Nós paramos no capítulo número 10, eu não sei se eu vou detalhar tanto, né, como eu detalhei na semana passada, mas vamos lá também. A nossa proposta aqui não é dar conteúdo correndo e tal, é que a gente entenda o livro. Se for preciso a gente esticar mais 1 ou 2 aulas, né, para estudar o livro, a gente faz isso, para a gente ter aí uma noção boa, né? Não somente informação despejada, mas a compreensão, né? O entendimento de fato de cada livro da Bíblia, tá bom? Mônica, estou lhe vendo aí, fica à vontade, viu? O bondezinho já está andando aqui, mas pule dentro e vamos com a gente, vamos lá. Diante da punição de Deus, né? Nós falamos no último tópico da aula passada sobre Isaías ensinar que Deus era soberano, né? Então, nós falamos no capítulo 10, capítulo 7, verso 17, capítulo 10, verso 5, né? De que Isaías estava mostrando para aquele povo a soberania de Deus, não só sobre a nação de Israel, mas sobre os povos vizinhos, como sendo instrumento de Deus para corrigir Israel. Então, muitas vezes os judeus ali não sabiam o que estava acontecendo, né? Os inimigos atacando e tudo mais. Só que neste caso, a gente não pode pegar todos os casos da Bíblia, tá? Mas nesse caso aqui, o Isaías mostra para a nação de Israel que Deus é soberano. Inclusive, é Deus que está usando os povos pagãos vizinhos para corrigir Israel. Olha que coisa interessante. Soberania de Deus, né? Deus não é Deus só
de Israel, Deus não é Deus só da igreja, Deus é Deus da humanidade, da criação. Deus governa o universo, né? Deus é Deus da criação. Então essa percepção que às vezes falta, inclusive, ao povo de Deus, pensando que Deus é aquele que cuida apenas dos crentes, né? Apenas dos evangélicos. Não, o próprio Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, ele ensinou, né? Que Deus faz com que a chuva desça sobre bons e sobre maus. Olha só, sobre fiéis e sobre infiéis, né? Paulo vai continuar esse ensino lá em Atos, capítulo número 14, verso 17, se não me falha a memória, dizendo que para os pagãos ali, né, na ocasião, ele dizendo assim: é Deus que deu para vocês, ou que dá para vocês a chuva, os tempos bons, a colheita, a alegria no coração. Ou seja, tudo que acontece de bom na vida da humanidade, né, vem da provisão de Deus, tá certo? A gente chama isso na teologia, né, de graça comum. Deus sustentando a humanidade, não é só os crentes. Os crentes são privilegiados no sentido que eles foram alcançados com a graça especial, que é a revelação de Jesus Cristo, a reconciliação, né, a comunhão retomada com Deus e tal. Então, assim, não é que Deus trata um de uma forma e outro de outra. Deus é sustentador da humanidade, mas para aqueles que aceitam o seu plano de salvação, gozam de uma comunhão, né, gozam, desfrutam das bênçãos que é ter a presença de Deus, mas o cuidado de Deus é para todos indistintamente. Então é uma coisa que muitas vezes os cristãos não compreendem, né? Então nós paramos aí, a soberania de Deus. Diante da punição de Deus, todo o povo almejaria um líder, né? Libertador. Não seria nenhum chefe político ou capitão militar, mas o próprio Senhor. Isso a gente retira do capítulo 9. Vamos lá? Então, Bíblia aberta aí, anotação que vocês fazem, canetinha na mão, capítulo 9 de Isaías, versículos de número 1 ao versículo número 7. Sim, quer perguntar, amada? Não? Se quiser perguntar, então abra o microfone. Pode ir. É que eu estou assistindo uma série, né, que conta a história do Lázaro e da Maria Madalena. Fala muito que Lázaro era filho de Isaías. É essa mesma situação? É isso mesmo? Lázaro... Só para brigar uma coisa com a outra. Isso. Lázaro do Novo Testamento? Isso. Não. Estava na época de Jesus Cristo. Tá, aí essa série diz que ele é filho de Maria Madalena. Pelo menos é isso que fala na série. Aí eu fiquei meio perdida. Eu acho que essa série aí o pessoal não fez o curso comigo, viu, Priscila? Eu estou desconfiado que esse povo não estudou comigo, não. Porque assim... Eu vou te perguntar. Talvez a série, ela misture, né? Que é muito comum, às vezes pega filme bíblico assim, pretendem trazer um tema bíblico, mas misturam ficções e até personagens fictícios. Talvez seja o caso, né? Porque assim, aqui a gente está... Não. Aliás, você falou algo interessante que eu acabei não passando, né, para os irmãos, porque na verdade assim, são muitos detalhes, né? Então não tem como eu pegar um livro desse, de 66 capítulos e trazer detalhes. Mas, por exemplo, o Isaías, eu pelo menos não lembro de ter falado para vocês, mas a Bíblia diz aqui que Isaías, ele era casado e tinha 2 filhos, inclusive, né? E o nome dos filhos dele está no capítulo 7. Já que você perguntou, deixa eu dar essa informação que eu acho que é mais a informação de... Não é curiosidade, não, porque ela tem, lógico, o porquê, a sua pedagogia e tudo mais, né? Mas eu decidi dar esses resumos. Mas só a título de curiosidade, o capítulo 7, né, de Isaías, verso de número 3, vai falar aqui de um filho, tá bom? Um filho de Isaías, né? O nome dele é Sear-Jazub. Os nomes têm um significado porque eles eram, em certo sentido, profético, no sentido que Deus mandou Isaías nomear os filhos dele, né, com esses nomes, porque tinha o Antigo Testamento e a Bíblia no geral, né, tem essas questões. Os nomes das pessoas não são meramente um identificador, né, não é meramente para identificar a pessoa. Os nomes, eles têm significados, né? Muitas vezes da ocasião porque a pessoa nasceu, às vezes é por uma questão histórica e profética, né? Então os nomes bíblicos, eles não são apenas nomes que identificam as pessoas, mas tem todo um significado. E o caso aqui, por exemplo, Sear-Jazub, o capítulo número 7, verso 3. Mais para frente um pouquinho, ó, a gente também, né, no capítulo 8 já, vai falar inclusive que ele era casado
né, com uma mulher que era profetisa. Verso número 3, ó. Então, capítulo 8, verso 3. Capítulo 7, verso 3, vai falar do nome do filho, Sear-Jazube. Capítulo 8, verso 3, vai falar aqui, ó. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho, né? O Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maar-Salal-Asbaz. É o nome mais comprido que tem na Bíblia, que tem o seu significado também aqui, né? Quando a gente pega aqui o significado, né? Rápido à presa, veloz ao despojo. Essa é a tradução, né? O Sear-Jazube aqui, deixa eu conferir aqui para não falar besteira para vocês. Significa o remanescente voltará. Então percebe como os nomes têm os seus significados históricos proféticos, né? Então só para confirmar, ele tinha 2 filhos, Isaías, tá? Sear-Jazube e Salal-Asbaz, né? Maer-Salal-Asbaz. Quase língua estranha aqui, né, irmão? Daqui a pouco eu até profetizo. Douglas? O nome de novo dos 2 e depois desse agora. Tá bom. O nome do primeiro, capítulo 7, verso 3, Sear, S-E-A-R, Sear-Jazube. Tá no verso 3, né? Sear-Jazube. Não, mas significado. O significado do Sear-Jazube é um remanescente voltará. O 7.3, Sear-Jazube, um remanescente, aquele que sobra, né? Voltará. O capítulo 8, verso 3, Maer-Salal-Asbaz, quer dizer, rápido à presa, veloz ao despojo. Tá certo? Esse é o significado, né? Rápido à presa, veloz ao despojo. O contexto aqui vai mostrar, né, justamente essa questão que eles estão em rebelião e estão sofrendo os ataques dos inimigos. Então percebe que uma coisa, né, tem ligação com um todo, na verdade, né? Tranquilo? Só para os filhos então aqui do Isaías, esse aqui eu acho que ele não tinha nenhum por fora não. Nenhum Lázaro bastardo não, tá? Mesmo porque são épocas diferentes, né? Maria Madalena está lá no 700 anos depois, que é onde ela surge lá no tempo de Jesus, e aqui são 700 anos antes, tá bom? Então, tranquilo? Posso seguir? Vamos embora, hein? Perguntem aí mesmo, vamos interrompendo e participando aí. Voltando então ao capítulo 9, verso 1 ao verso número 7, né? Então, diante dessa rebelião, diante dessa denúncia de Isaías, né? Então, o povo almejaria alguém para que pudesse ser um líder deles, né? Para que eles pudessem então, para que Deus pudesse então resgatá-los, né? Restaurá-los, enfim. E o capítulo de número 9, verso 1 ao 7, vem trazendo, né? Aí eu vou fazer uma leitura com vocês aqui, tá um pouco rápida, mas não correndo não, respeitando pontos e vírgulas. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu, não é envelheceu não, tá? Envileceu, tornou vil, né? Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Bem interessante, essa aqui a gente vai pegar um texto, né, para ver o cumprimento disso quando foi. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Na verdade, esses dois, aqui o verso 1 e o verso 2, se cumpre lá no capítulo 4 de Mateus. Vamos no capítulo 4 de Mateus? Depois a gente volta aqui de novo no texto. Então, bora lá, capítulo 4 de Mateus, versos de número 12 ao 16. Só para ver que esta profecia do capítulo 9, que falava, né, sobre o Messias que viria. Então, percebam que aqui é uma profecia, ó, lá para 700 anos depois, né? A gente vai ver que algumas profecias são históricas, imediatas, históricas, né, aproximadas, e históricas lá para muitos séculos depois. Então é interessante a gente observar isso. As profecias bíblicas, elas tinham, elas não eram um padrão, né? Tem profecia bíblica, por exemplo, que conta o passado. Fala, André, nunca vi um negócio desse. Tem Apocalipse? Tem. Quando a gente chegar lá em Apocalipse, a gente vai ver esse negócio aí. É uma profecia retroativa, né? Coisa curiosa, porque profecia a gente entende que é sempre para frente, sempre contando o futuro, né? Mas essa profecia, ela tem um aspecto duplo, na verdade, né? Fala-se do futuro, mas remete ao passado. É a Bíblia, irmão. A Bíblia é algo assim extraordinário, né? Um livro inigualável, de uma riqueza absurda em todos os sentidos, cultural, histórico, linguístico, enfim, não tem comparação com nenhum livro do mundo. E se juntar tudo, não dá um terço da Bíblia,
né, de riqueza. Capítulo 4 de Mateus, verso 12 ao 16, ó. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, olha só o Novo Testamento dizendo, né, que isso aqui, que estava acontecendo com Jesus, é um cumprimento do profeta Isaías, que há 700 anos estava falando aqui, ó, verso 15: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, e o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha que coisa interessante. Então, aquele Messias, aquele libertador que o povo estava almejando lá 700 anos atrás, é o próprio Cristo, e se cumpre então nessa época que Jesus vem ali e o Mateus registra, tá? Então olha só, o Novo Testamento vem mostrando muitos cumprimentos, né? Então o que disse Jeremias, o que disse Ezequiel, o que disse Joel, o que disse... Então o Novo Testamento é o cumprimento de centenas, talvez até milhares de profecias do Antigo Testamento. Então só para fazer esse link, tá? Esse livro de Isaías, olha o que ele está falando lá. Voltamos ao capítulo 9 então aqui. Bora lá, capítulo 9. Deixa eu molhar as palavras, né? Senão elas secam. Capítulo de número 9, verso 3, tá? Vamos voltar. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão, se alegrarão no futuro, perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Olha o verso 6 e 7 aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 5 aspectos, né, do ministério de Jesus. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que coisa curiosa então, irmãos, aqui, né? A gente chama de uma profecia explícita a respeito do Messias, né? Esse menino que nos nasceu. Nós falamos na aula introdutória, acho que foi há 2 aulas atrás, né? Sobre essas partes de Isaías que são diretas, explícitas ao Messias, né? Capítulo 7, por exemplo, verso 14, né? A virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, e a gente viu o cumprimento lá em Mateus. Agora aqui no capítulo de número 9, versos 6 e 7, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será tal, tal e tal. Então olha só as profecias explícitas a respeito do Messias aparecendo ao longo do livro aqui, tá bom? Bora lá então. Então essa parte aqui nós falamos sobre o anseio, né, de um líder, de um libertador, de um Messias que a nação de Israel teria, né? Vamos mais para frente. A soberania de Deus não é apenas sobre Judá, mas sobre todas as nações. E a gente vê o capítulo 13, por exemplo, ó, vamos caminhando aqui, capítulo 13, né? Do verso 1 até o capítulo 23, verso 18. Então, esse bloco aqui, do capítulo 13, do verso 1 até o capítulo 23, verso 18, vai falar sobre, Isaías vai mostrar a soberania de Deus, não só sobre Judá, a tribo de Judá que ele estava profetizando ali, né? Mas representando todo Israel, mas sobre todas as nações, e como também sobre as forças da natureza. Então, olha o que Isaías também mostra, e a gente vê do capítulo 24, do verso 1 até o capítulo 27, verso 13. É onde Isaías vai mostrar como Deus é soberano sobre a criação, sobre a natureza. Esse Deus que não só rege as nações, governa as nações, é soberano sobre a humanidade, mas é soberano sobre o cosmos, sobre a natureza. Ele controla tudo e controla todos, irmãos. Só para esse povo entender quem é esse Deus de Israel, quem é o Yahvé, né? Quem é o Jeová, quem é esse Deus que eles parece que não conhecem. É tantos séculos que Deus vem se revelando, Deus vem usando os profetas, mas parece que eles confundem Deus com ídolos.
De vez em quando eles trocam Deus lá por uma estátua, né? Troca Deus lá por Baal, por Baalins, por Astarote, os deuses pagãos lá. Aí Isaías está falando, não, vocês não estão entendendo. Não é mais um Deus, é o Criador, né? É o Deus da humanidade. Então, vai dando esse toque para esse alerta, né? Vocês estão pensando que Deus é mais um deusinho aí? Não tem comparação. Eu estou falando aqui do Yahvé, o Senhor dos Exércitos, enfim. E do capítulo 26 em diante, capítulo 26, verso 3 e verso 4, vamos lá que a gente tem que chegar no 39 aqui, viu? Posso demorar muito não. Capítulo 26, verso 3 e o verso 4, ó. O futuro e o presente está na mão de Deus, né? Portanto, eles deveriam confiar em Deus. Então, Isaías fala, ó, o presente e o futuro está nas mãos de Deus. Vocês têm que confiar em Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então Isaías vem falando para a nação de Israel quem é esse Deus. É o Deus confiável, é o Deus confiável do presente e do futuro, porque ele é soberano, né? Então ele vai fazendo essa ligação. Capítulo de número 30, amados. Capítulo 30, estou falando muito rápido, vocês aí eu estou meio aqui agoniado, eu quero... Tá tranquilo? Então tá bom. Se eu estiver aqui falando muito rápido, tá? É que eu chego na primeira aula aqui acelerado, né? Só no intervalo que eu tomo um chá de camomila. Esse chá de camomila, aí eu vou de boa para a segunda aula. Aí o pessoal fala assim, mas professor, você estava dormindo ou dando a aula? Eu falei, não, eu agora no intervalo assim que eu tomei um chá de raiz de Jessé e fiquei assim. Mas agora eu quero... Mas vamos lá, se estiver muito rápido vocês me interrompem aí. Capítulo 30, verso 1 ao verso 7, tá? E o capítulo 31, verso 1 ao 3. Então, aqueles que estão anotando, anotem aí. O capítulo 30, verso 1 ao verso 7. E o capítulo 31, verso 1 ao verso 3, né? Mesmo com todas essas palavras, eles recusavam, olha só, ouvi-lo, né? Ouvir Isaías, consequentemente Deus. E preferiram buscar o socorro, ou seja, as alianças políticas. Olha o que está escrito aqui no 30, no verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Ou seja, as alianças políticas que eles iam fazendo com outras nações, que era para ver se eles conseguiam vencer os outros exércitos, né? Ao invés de recorrerem a Deus, confiarem em Deus, eles estavam buscando esses apoios políticos humanos. Olha só, amados, se a gente não pode trazer isso para a nossa vida, em momentos de dificuldade e adversidade que a gente vive, ao invés de confiarmos em Deus, ao invés de buscarmos e recorrermos a Deus e os seus recursos, a gente muitas vezes vai buscando aqui aquilo que é aparente, aquilo que é humano, né? E confiando que essas coisas vão ser a solução para a nossa vida. E não é, amados. Nós que servimos a Deus, nós confiamos em Deus. Capítulo 31, ó, verso 1 ao verso 3. Tem um texto mais enfático nisso, ó. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, né? Se apoiam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Olha o que Deus está falando. O Egito é uma nação poderosa, eles têm cavalos, carros, que é o que representava o poder na época, né? Se fosse hoje, eles têm o poder militar, eles têm a tecnologia, eles têm a ciência, eles têm a economia. Então, né, se a gente fosse contextualizar, vocês estão buscando um recurso, um socorro nesses homens que têm todo esse amparato humano, mas não em mim, vocês vão cair do cavalo. Né? Agora, por que Deus está fazendo isso? Porque fazendo isso, a nação de Israel fazendo isso, eles estavam declarando pela atitude que eles, se tivessem todos esses recursos humanos, eles nem precisariam de Deus. E Deus está falando, não, vocês estão enganados, né? Tudo isso que vocês podem ter como recursos humanos, isso não é suficiente para bancar a vida de vocês.
porque quem banca a vida do ser humano, quem sustenta essa criação, é Deus. Quem criou, né? Quem mantém e quem resgata tudo isso aqui é Deus. Então a gente não confia em ciência, a gente não confia na medicina, a gente não confia na economia, a gente não confia nos intelectuais. Não que a gente despreze essas coisas, mas nós confiamos em última instância em Deus, amados. Nós sabemos que é Deus que dá vida, que dá respiração, que dá saúde, né? E como diz o Salmo, por exemplo, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Se Deus não der o pão de cada dia, se Deus não sustentar a nossa vida, em vão trabalha o trabalhador. Então a gente precisa entender que é Deus que está sustentando todas as coisas aqui, e nós confiamos apenas em Deus, e todos os recursos que nós temos, nós sabemos inclusive que pode ser providência de Deus, mas em última instância é o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor que me preserva na vida, é o Senhor que me renova a vida, é o Senhor que pode me salvar, e só Ele, e se Ele quiser usar esses meios humanos, amém, e Deus usa inclusive, mas eu sei que não é o homem, amados, não é porque eu tenho a capacidade, porque eu tenho os recursos, porque eu tenho a experiência, porque eu sou capaz, porque eu sou esperto, sou ligeiro e tudo mais. Não, é porque o Espírito de Deus está operando nessa criação toda aqui para ver se esse negócio não descamba de vez. Tá certo? Então nós só damos glórias a Deus, atribuímos a Deus o louvor, a honra, é Ele que merece, Ele tem o mérito de todas as coisas, irmãos. É bem por aí que Isaías está aqui exortando esse povo aqui. Vamos lá, capítulo 32, verso 1 e 2, ó. Isaías prediz, né? Ele prediz que virá um tempo em que os homens cederão sua total lealdade a um rei, que será um abrigo para o seu povo. Olha que coisa interessante. Capítulo 32, verso 1 e 2. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, como um ribeiro de águas em lugares secos, como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então ele fala que haverá, né, um tempo que terá aí um varão, que é o próprio Cristo, que as pessoas elas cederão, né, a lealdade e a fidelidade a esse rei, que nós sabemos que é o próprio Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bora lá para ver se a gente conclui esse trem aqui. Capítulo de número 32 ainda, e verso de número 1 aqui, a gente vai voltar nele, mas eu quero falar do capítulo 35, verso 1 ao 10, né? Então, o resumo que eu estou fazendo refere-se, tá? Essas referências que eu estou dando, né? O que eu declaro, que eu estou falando, essas frases, elas referem-se a essas referências, esses capítulos aqui. Então, por exemplo, capítulo 35 agora, verso 1 ao 10, né? Ele, no caso o rei, prepararia um caminho de santidade, né, para esse povo, e a vida dos pecadores seriam transformadas. Então vamos lá, capítulo 35, ó, verso 1 ao 10. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Eu não vou continuar a leitura, que eu vou pular para o verso de número 8, 9 e 10, para a gente ganhar tempo aqui, mas vocês anotaram e depois vocês vão ler tudo isso aqui que eu estou passando para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, né? Tenho certeza que vocês vão fazer isso. Depois ler todas essas anotações aí, tarefa de casa. Eu sei que vão fazer. Deixa eu tomar água aqui da fé, essa água da fé. Fortalecer minha fé em vocês. Vamos lá. Priscila de vez em quando aí diz aleluia, só para saber se você está aí ainda também, tá? Deixa eu ver se ela está aqui, por aqui. Foi arrebatada, Priscila, mas tudo bem. Vamos lá. É que ela está fora de casa, né, irmão? Então ela sai, mas só estou brincando aqui que é para ver se ela está aí mesmo. Capítulo 35, então, verso 8, 9 e 10, olha só. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha que coisa interessante. Isaías está dizendo, o caminho vai ser tão acessível, né, tão claro, que nem os loucos vão errar esse caminho. Irmão, o Evangelho é algo assim impressionante. Ao mesmo tempo que ele é profundo, ao mesmo tempo que
os, entre aspas, sábios, né, ou sábios deste mundo, os intelectuais ficam se debatendo, não achando sentido no Evangelho, ao mesmo tempo que ele é tão profundo, né, que o Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, onde está o sábio deste mundo? Deus apanha os sábios na sua própria loucura, né? Mas para nós que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Então, ao mesmo tempo que os intelectuais desse mundo ficam assim perdidos com a mensagem do Evangelho, ou melhor, buscando humanamente um sentido e não encontram, porque eles são limitados demais, né? Esses caras pensam que eles são o último pacote, o último biscoito no fundo do pacote, né? Mas eles são os mais ignorantes, porque eles acham que a sabedoria deles é que levará eles sim a uma vida adequada e desprezam a sabedoria de Deus. Então o Isaías diz assim, ó, o caminho é tão claro, é tão explícito que nem os loucos vão errar esse caminho. Verso 9: ali não haverá leão nem animal feroz, subirá ele, nem animal feroz subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos, olha só, andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então Isaías está dizendo aqui que o próprio Jesus preparará esse caminho, né, de santidade, e a vida dos pecadores seriam transformadas, que é o capítulo 32, verso 1, a gente volta lá só para confirmar isso, né, que esses pecadores serão transformados então por esse caminho que será preparado. E a gente sabe, né, irmãos, o caminho não é que é um caminho, é o caminho, né, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, que no capítulo 14 de João, verso de número 6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é o próprio Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: chegamos, pois, com ousadia, né? Ou entramos com ousadia, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. Olha só que coisa interessante. Então, Jesus é este caminho que Isaías profetiza aqui. Dos capítulos 36 ao 39, e aí a gente encerra, né? Aqui, ou pelo menos estamos aqui caminhando para encerrar, tá? Esse primeiro bloco. Então, os capítulos 36 e 39 vão da profecia, olha que coisa interessante, para a história. Então, dos 36 ao 39 vão da profecia para a história e relatam uma série de eventos do reinado de Ezequias. Então, capítulo 36, 37, 38, 39 já não é mais uma descrição do futuro, que até aqui o capítulo 35 era, né? Falando do Messias, do caminho, o rei que viria e tudo mais. Aí aqui já entra na história imediata que eles estão vivendo lá, tá? Então, só para a gente ver como que tem essas alternâncias, né? Ora, uma passagem está falando do futuro, ora está falando do momento histórico lá, político, espiritual, cultural, enfim. Então, vai da profecia para a história e relata uma série de eventos do reinado de Ezequias, Deus livrando Jerusalém dos exércitos assírios e Ezequias de uma doença. Aquela famosa doença, né? Que ele está lá e ora a Deus e Deus restaura e dá mais um bocado de ano, acho que são 15 anos, se não me falha a memória, tá? Então, mas essas palavras finais aqui dessa primeira parte, né? Que é o 39, do verso 5 ao 7, eu quero ler com vocês, puderem acompanhar aí, quem pode, claro, né? Capítulo 39, e aqui a gente encerra esse primeiro bloco, tá? Capítulo 39, verso 5 e verso 6, né? Vai predizer o domínio das nações por outra nação. Então aqui Isaías vai falar do domínio da nação de Israel. Israel vai ser dominada, tá certo? Ou dominado, né, Israel, por outra nação. Mas antes que eu fale sobre isso, vai cair a ligação aqui.